Olá, amigos, bem-vindos ao nosso Momentos com SEAC, nosso encontro diário, onde refletimos sobre as lições da nossa abençoada doutrina. Hoje, do nosso livro Fonte Viva, psicografado pelo Chico através do nosso querido amigo Emmanuel, é a lição 129. Guarda a paciência. Eita, coisinha difícil, mas bora lá. Por que necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa? Paulo, Hebreus, capítulo 10, versículo 36. Provavelmente estarás retendo há muito tempo a esperança torturada. Desejarias que a resposta do mundo aos teus anseios surgisse imediata, agasalhando-te o coração. Entretanto, que paz desfrutarias no triunfo aparente dos próprios sonhos, sem resgatares os débitos que te encandeiam ao problema, e à dificuldade? Como repousar ante a exigência do credor que nos requisita? Descansará o delinquente antes da justa reparação à falta cometida? Sabes que o destino materializar-te-á os planos de ventura, que a vitória te coroará, enfim, a senda de luta, mas reconheceste preso ao círculo de certas obrigações. O lar convertido em forja de angústia. A instituição a que serves, onde sofres a intromissão da calúnia ou golpe de crueldade. O parente a que deves respeito e carinho, do qual recolhes menosprezo e ingratidão. A rede dos obstáculos, a conspiração das sombras, a perseguição gratuita, a enfermidade do corpo, a imposição do ambiente. Se as provas te encarceram nas grades constringentes do dever a cumprir, tem paciência e satisfaze as obrigações a que te enlaçaste. Não renuncies ao trabalho renovador. Recorda que a vontade de Deus se expressa cada hora nas circunstâncias que nos cercam. Paguemos nossas contas com a sombra para que a luz nos favoreça. Em verdade, alcançaremos a concretização dos nossos projetos de felicidade, mas, antes disso, é necessário liquidar com paciência as dívidas que contraímos perante a lei. Então, vamos lá. Na lição de hoje, nós somos convidados a encarar as adversidades, a ingratidão, os obstáculos, a oposição, sempre com dever e com resignação. Emmanuel nos ensina que as circunstâncias difíceis são o maior meio que a vida usa para resgatarmos nossos débitos e promover nossa renovação espiritual. Então, aqui ele está falando o seguinte, que nós, gostando ou não, querendo ou não, nós temos que encarar todas as nossas dificuldades, todos os perrengues, tudo que acontece que não nos agrada durante a nossa jornada terrestre, na nossa rotina, no nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. E Emmanuel fala que geralmente são essas dificuldades, são esses perrengues, essas coisas que não nos agradam, que nos impulsionam, a resgatarmos os nossos erros de vidas passadas. É através de tudo isso que a gente consegue. Então, através de um familiar difícil, um chefe difícil, um vizinho difícil, não nos esquecendo que nós também somos difíceis. Não é só o nosso ente querido, não é só o nosso vizinho, não é só o nosso chefe, nós também somos difíceis. E o dia a dia, lidar, a convivência com essas pessoas,
as dificuldades que aparecem, os problemas, os obstáculos, que nem ele fala aqui, né? As ingratidões, as oposições, né? Que são as contrariedades, né? Que nos acontecem. Então, nós temos que passar por tudo isso, porque é justamente tudo isso, né? Que nós temos que resgatar. Então, nós temos que passar para aprendermos. E por que temos que passar? Porque também já fizemos. E muitas vezes continuamos a fazer as mesmas coisas. Né? Porque nós trazemos de outras vidas as nossas qualidades que são inúmeras. Mas nós trazemos as nossas imperfeições que também são inúmeras. Por isso que nós estamos aqui nesse planeta de provas e expiações. Tá? E muitas vezes essas imperfeições, né, é uma dificuldade para a gente se libertar delas. Né? Por isso nós precisamos de paciência, não só para conseguirmos conviver com as imperfeições alheias, mas também com as nossas imperfeições. Aqui eu dou só, falar uma diquinha, né? Quando nós aceitamos as nossas imperfeições e sabemos quais elas são, começa a ficar mais fácil de nós nos melhorarmos. Porque às vezes quando a gente, ou quer tapar o olho, ou não quer, não, eu não tenho, eu não sou, é onde a gente acaba, jogando como se fosse jogar a sujeirinha para debaixo do tapete, mas ela vai continuar ali e ela vai aumentando. Tá? Então, nós temos que ter consciência das nossas imperfeições. Esse é o primeiro e o maior passo para a nossa evolução espiritual. Tá? Vamos lá. As dificuldades e os desafios diários, eles não são castigos, mas sim aulas e a vontade de Deus se expressando em nossa rotina para o nosso crescimento. É o que nós falamos, é um desafio diário mesmo, né? Lidarmos muitas vezes com a nossa pessoa é complicado. Lidarmos, com o nosso próximo também não é fácil. Com as situações que nos rodeiam também é difícil. Mas aí é onde a gente tem aprendido ao longo, desses nossos bate-papos aqui, nossos encontros diários, a gente vai aprendendo de pouquinho em pouquinho, né? E a paciência, eu acho que é uma das virtudes mais difíceis de nós alcançarmos. Porque ela vai bater no orgulho, ela vai bater em um monte de coisa, então, Então vamos lá mais um bocadinho. Mas nós não somos castigados, não, quando passamos por essas situações desagradáveis. São aulas, são aprendizados. É o que pedimos para passarmos antes dessa reencarnação, tá? E assim, Deus permite e ali ele se manifesta, como dizendo, filho, você pediu, eu autorizei, e agora eu estou aqui para ajudá-lo a passar. Então, aproveita e cresça, Somos orientados aqui para não fugirmos das nossas obrigações, especialmente aquelas ligadas a pessoas difíceis ou situações constrangedoras, porque é muito fácil na hora que a gente está passando, um pedaço ali da vida onde o negócio está pegando fogo, que é complicado. Quantas vezes a gente tem vontade de falar, acho que eu vou deixar para a próxima encarnação, Porque nessa não vai dar. A mesma coisa com um próximo nosso, uma pessoa também difícil. Essa encarnação não vai dar, acho que eu vou deixar para outra, Não, nós temos que tentar. Nós temos que dar o nosso máximo. Se não der, aí paciência, tá? Mas nós não podemos chegar e falar assim, nossa, que dificuldade, Essa pessoa com essa situação, com esse problema. Então, vamos parar por aqui, eu vou deixar para a próxima. Não, nós temos que pelo menos tentar encarar tanto esse próximo, tá? De difícil como essa situação difícil. Repito, não esquecendo que o outro pode estar pensando a mesma coisa a nosso respeito. Nossa, eu vou ter que encarar,
Ele, que somos nós, que também somos difíceis, tá? Então, nós temos que continuar sempre na batalha. Se chegar uma hora, se não der, vamos respeitar o livre-arbítrio e paciência, tá? Paciência. Ao enfrentarmos essas sombras com paciência, estamos, na verdade, né, resgatando nossos compromissos kármicos e nos preparando, né, para um caminho de luz. É difícil ter paciência, né? Agora eu falo por mim, muito. Ter paciência, eu falo que na fila da paciência antes de reencarnar eu passei longe, porque é muito, para mim é muito, 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 muito difícil. Dei uma melhoradinha depois que eu entrei na doutrina espírita, que eu comecei a estudar, né? Mas eu tenho ainda um caminho muito longo para ter paciência. Nós temos que, no fundo, compreender, né, que às vezes quem está ao nosso lado, seja tá no seio familiar, no nosso local de trabalho, as pessoas tá da nossa convivência, tá social, tá do nosso ali dia a dia, às vezes eles trazem também, como nós, né? Eles trazem também imperfeições, tá? E são essas imperfeições que às vezes eles acham que não tem essa imperfeição, que só nós temos. É aí que nós temos que ter a paciência, porque ele ainda não acordou. Agora, se ele não acordou porque não quis ou acha que não acordou, nós não podemos fazer absolutamente nada, né? Mas é deixarmos que ele siga com as imperfeições dele. Então, nós vamos guardar a paciência, né? É um treino, gente. Eu acho que é o mais difícil, tá? Pelo menos para mim é o mais difícil. É treinar a paciência diariamente, né? Mas vamos lá, né? Nos prepararmos para encontrarmos a luz. Ao lidarmos com perseguições, enfermidades, ingratidões, dificuldades, enfim, é necessário que não abandonemos o trabalho construtivo. É o que falei um pouquinho antes, tá? Nós passamos pelas perseguições, nós passamos pelas enfermidades, pelas ingratidões, pelo um número enorme, tá, de dificuldades. Mas a gente não pode desistir, a gente tem que continuar. Às vezes a gente pode até pensar, putz, né, esse bolo todo, né, que eu estou dentro, né, para resolver, qual que é um pouquinho mais fácil? Então, esse aqui eu consigo, então eu vou dar o meu melhor para resolver aquele. E assim a gente vai indo, tá? E sempre com qualidade. Nós temos que dar o nosso melhor com qualidade, tá? E não desistirmos assim. Afinal, nós temos que, né, nós estamos na busca, né, da nossa evolução moral, da nossa evolução espiritual. Nós temos que atingir o nosso objetivo. Nós podemos ir devagar, mas a gente não pode estagnar, a gente não pode parar. A gente tem sempre que continuar, a gente não pode, né, bloquear ali, barrar aquilo que nós já começamos a construir. Tá? Nós vamos ficar estagnados ali. Isso não é bom para a nossa evolução. Nos é recomendado manter a serenidade para o cumprimento dos compromissos assumidos com resignação, resiliência e fé para alcançarmos a evolução desejada. Então, manter a serenidade é ter a paciência, a tolerância. Em tudo o que nós passamos, nós devemos ser resilientes, resignados e termos fé, porque a fé irá nos ajudar a adquirirmos tanto a paciência, a serenidade, a tolerância, né? A resignação e a resiliência. Então, está tudo junto, né? Olha que presentaço Deus nos permite para nós passarmos por tudo isso.
A paciência não é apenas a capacidade de esperar, mas é uma virtude moral superior e uma das maiores expressões de amor fraternal. Por isso que, para mim, eu acho que a paciência é dificílima de nós adquirirmos, porque às vezes a gente pensa assim, né? Quando eu falo não só para mim, tá? Na minha concepção, eu acho que muitas pessoas, elas passam, né? Passam para os outros que elas são pacientes, mas será que internamente elas estão sentindo essa paciência? Porque só uma paciência da boca para fora, nós também não vamos crescer, progredir, evoluir. Essa paciência ela tem que estar interna. Tá? Nós temos que trabalhá-la, não só daqui para fora, mas e principalmente daqui para dentro. Porque às vezes a pessoa quer passar aquela, né? Passa de paciente, de tolerante, de calmo, né? De sereno, e por dentro ele é um furacão, é um vulcão ali. Então, é a nossa reforma íntima, onde nós temos que, deve haver essa modificação. E nós vamos alcançar essa virtude. Quando? Nós não sabemos, cada um, né, com o seu degrauzinho, né, cada um dentro, né, com a sua escada à frente. A paciência nos afasta de atos impulsivos que poderiam retardar a nossa felicidade. Nos ajuda a compreender a imperfeição dos outros, né? E agora, quando a gente fala da paciência, eu já falei em alguma lição passada, não me recordo em qual, né? Quando o Chico falava, né? Acho que era a água da paz. Eu sou péssima para isso, para, né, lembrar esses detalhes, esses nomes, eu sou muito ruim. Mas era, coloque a água na boca, quando você é muito furioso, e não engula, né? Vai deixando a água ali e vai refletindo, vai pensando, né? Até se acalmar, até a paciência chegar. Aí sim a gente continua mais um pouquinho com essa água na boca para depois engolir, né? Concordo que às vezes a gente precisa de um tonelzinho de água, né, gente? Ou senão deixar a mangueira ligada é complicado, mas a gente tem que tentar, né? Perder a calma, ficar irritado, ter pressa, gera um descontrole emocional, desgastes físicos e psíquicos. E é verdade. Porque quando a gente está no meio de uma turbulência, que a gente acaba perdendo a paciência, a gente perde a razão. Só que quando tudo passa, né, nós vamos refletir, nós vamos pensar, e aquilo acaba batendo um remorso, né? Acaba assim, nós ficamos muitas vezes desequilibrados, né? Por que agimos dessa maneira? Por que perdemos a calma? Por que não tivemos paciência naquele momento? E isso acaba afetando o nosso corpo físico. Então, vamos exercitar, né, diariamente a paciência, começando por nós, né? E aí nós vamos, né, envolvendo os nossos próximos, sejam eles aonde estiverem e quem forem. Chico assim dizia: não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, vamos lá, né? Mais uma lição hoje para refletirmos, para pensarmos, né? E para colocarmos em prática. E para terminarmos, olha a oraçãozinha. Senhor, ensina-me a arte da paciência. Acalma o meu coração nos momentos de inquietação e dá-me a serenidade para compreender o tempo das coisas. Que eu saiba aceitar as provas com resignação, confiando nos teus desígnios. Que a tua paz, que excede todo entendimento, habite em meu espírito hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus. Essas preces curtas, às vezes a gente acaba repetindo, tá, nas lições, porque elas acabam, né, se encaixando, né, no nosso, tá na lição lida, no nosso bate-papo, ela acaba encaixando ali, né?
Por isso que então às vezes pode acontecer de nós a repetirmos, certo? Então vamos aos nossos recadinhos. Para saberem sobre as palestras da nossa casa, sobre os eventos, é só entrarem nas redes sociais. Ali vocês encontrarão todas as informações, palestras, temas, palestrantes, os nomes, eventos e tudo mais. Nossas canecas maravilhosas estão à venda, tanto lá na nossa casa, como pelo Facebook ou pelo Instagram, né? Eu sei que eu prometi para vocês outros modelos, mas estão chegando, tá certo? Assim que chegarem, eu mostro. Então, se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem. Não esqueçam de ativar os sininhos para notificações de novos vídeos, certo? Nos sigam nas redes sociais. Agradeço mais uma vez por esse momento, estar com o CONSEAC, de estarmos juntos, pelo tempo de vocês, é muito, muito, muito bom, muito gratificante. Muito obrigada e até o nosso próximo Momentos CONSEAC. Fiquem com Deus, beijos a todos.